convidamos o senhor Daniel Bronzatti, engenheiro de sistemas da VMware, para sua apresentação no painel Tecnologias Disruptivas em Segurança. Oi, pessoal. Eu sou Daniel Bronzatti, engenheiro da VMware para a região sul do país. Tenho um background forte em tecnologia da informação, infraestrutura, para a segurança, para a nuvem, para a virtualização, para containers. E minha retaguarda, eu sou formado em ciências da computação, trabalho já há mais de 20 anos nesse mercado, já palestrei em diversos eventos, fui aí, já tive alguns prêmios e reconhecimentos grandes, né, pela indústria, pelas contribuições, e toco duas comunidades muito importantes de usuários, né, de VMware, também de tecnologias de infraestrutura no sul do país, né, chamado VMware User Group. Bom, hoje nós vamos falar sobre tecnologia disruptiva para segurança. E quando eu falo disruptiva, é porque realmente elas são muito disruptivas, voltadas a software, onde a gente busca projetar e proteger as aplicações e os dados fora da superfície de ataque. Aqui estão meus dados. Quem quiser pedir mais informações, me mandar um e-mail, fiquem à vontade. Bom, nós estamos num ano bem atípico, certo? Pandemia, as empresas trabalhando de forma forçada em teletrabalho, em home office, os sistemas sendo cada vez mais colocados à prova. Vocês têm acompanhado as notícias sobre segurança da informação, estão vendo ataques coordenados de forma bastante consistente em órgãos públicos e empresas privadas, buscando o quê, pessoal? Explorar vulnerabilidades modernas em plataformas em múltiplas nuvens, em plataformas de aplicações modernas, em data lakes, em vulnerabilidades que ainda não têm correções, com uma técnica muito sofisticada de reconhecimento. Então, é muito comum hoje nós analisarmos o comportamento de um atacante e percebermos que ele esteve presente diversas vezes conectado de forma silenciosa, seja através dos seus toolkits de malwares ou de rootkits, enfim, ou seja, através de conexões remotas, silenciosas, fazendo reconhecimento do ambiente. E isso, pessoal, exige uma nova abordagem de segurança. Né? Quando a gente fala em tecnologia disruptiva, são tecnologias que, baseadas em inteligência artificial, baseadas em ferramentas onde elas estão muito próximas da camada de aplicação e da camada de dados, a gente consiga identificar comportamentos suspeitos, daquilo que não é bom, daquilo que não é conhecido como correto para a comunicação, por exemplo, de uma aplicação. E isso, pessoal, esses vazamentos, essas vulnerabilidades, quando exploradas, geram muitos danos. Né? A gente tem um exemplo muito claro de uma instituição financeira brasileira que, em 2019, quando anunciou um vazamento de dados consistente da sua base de clientes, imediatamente se notou uma redução de valor de mercado da ordem de 3,5 bilhões de reais. Né? Por quê? Sai a notícia do mercado, é uma empresa de capital aberto, as pessoas começam a vender os seus papéis, temendo prejuízo, logo o valor da instituição. Então, muitos dos ataques, o grande estrago não está efetivamente na informação vazada, e muito é causado em relação ao dano à imagem, ao dano à empresa, aquela reputação que a empresa tem em relação ao mercado. E por que isso acontece, pessoal? Porque nós procuramos resolver os problemas modernos de segurança de uma forma tradicional. Como? Atachando ferramentas de segurança, atachando pontos de controle, atachando antivírus tradicionais, anti-malwares, IPS, numa infraestrutura que já é existente, numa infraestrutura que não foi pensada para ser segura desde a sua fundação. E isso, pessoal, significa adaptação. Né? Significa limitação, significa gargalo, significa falta de visibilidade. Então, quando a gente fala em tecnologia disruptiva, a gente fala em sair da abordagem tradicional e
construir uma fundação de segurança. Então, uma ótima analogia aqui é quando você projeta uma casa com os seus componentes de segurança já intrínsecos, a partir da sua fundação. Então, um sistema de anti-incêndio que realmente ele cobre todos os ambientes úteis da casa, um sistema de segurança que ele é discreto, porém eficiente, que protege não só o perímetro, mas também os seus ambientes internos, através de uma vigilância integrada. Quando a gente olha isso para a realidade de TI, a gente está falando em uma abordagem moderna e, por consequente, disruptiva, que envolve o quê? Repensar a forma que é construída a infraestrutura de segurança e como os componentes de segurança são ativos dentro do seu data center ou na nuvem pública também. Engana-se quem acha que a nuvem pública é muito diferente de um data center em relação à sua concepção de segurança. Claro que os controles lá são muito mais modernos, são muito alinhados a esse modelo aqui que eu estou falando, né? Mas a gente verifica o quê? As empresas, né, fazendo os profissionais e recomendando tecnologias tradicionais para resolver problemas modernos. Einstein já dizia, não adianta você tentar explorar algo novo fazendo a mesma coisa, ter uma nova ideia agindo da mesma forma. Logo, né, se a gente tem sistemas de segurança tradicionais, e a gente tem aplicações modernas que rodam hoje em containers, em Kubernetes, em máquinas virtuais, né, tanto na nuvem privada como na nuvem pública, a gente não pode ter um ponto de varredura unificado, centralizado no core da sua rede. Um firewall de camada 7, um firewall de camada 4, onde todo o tráfego ele é desviado para esse componente e é filtrado. O que acontece? Qual que é o efeito colateral disso? Eu preciso ter uma estrutura robusta, muito cara. Eu preciso ter gargalos, né? Eu posso ter muito hairpins. E aí o que acontece? Eu tenho limitações, e aí eu acabo não cobrindo toda a minha rede com filtro, eu acabo não criando perímetros pequenos, microsegmentados, né? Então, a nossa proposição é o quê? Transfere este firewall para a camada mais próxima da sua aplicação. Transfere esse firewall, esse IPS-IDS, esses controles de assinatura de processos e investigação de hashes, para mais próxima da sua aplicação. Se você tem um sistema de Application Web Firewall, que protege as suas aplicações expostas, o seu front-end, transfere isso para mais próximo da sua aplicação. Se você tem um ambiente de Network Endpoint Detection Response, que são ambientes modernos e bastante atualizados em relação a técnicas de análise de reconhecimento, também traga isso mais próximo. Como? Utilizando, por exemplo, técnicas de você virtualizar esses componentes, executar esses componentes numa camada de kernel, de hypervisor, não na camada de sistema operacional, que é onde está a superfície de ataque, né? Você fazendo isso, você tem uma abordagem muito próxima da onde está a aplicação, então eu aprendo o comportamento daquela aplicação e toda a comunicação dos serviços que essa aplicação entre as suas camadas, né, que são realizados, então eu sei em quais portas, em quais processos, em qual tipo de tráfego que está sendo atualizado, e aí eu consigo reduzir de forma significativa o meu número de assinaturas de IPS-DS, porque eles estão distribuídos e muito próximos à execução da minha aplicação. Então, se eu tenho lá um conjunto bem menor de regras de IPS e DS, eu tenho um esforço de gerenciamento e mantenimento dessas regras muito pequeno. E com o modelo de aplicações modernas em containers, pessoal, eu também consigo reduzir isto, porque toda hora nascem novas aplicações, toda hora novas versões das aplicações são provisionadas, né? O modelo de refatoração de uma aplicação tradicional para um modelo de microserviços significa multiplicar por 10, às vezes por 100 vezes o volume de tráfego de comunicação entre esses componentes e eu consigo reduzir de forma muito consistente o número de assinaturas de proteção. E se eu adiciono esses componentes, WAF, firewall de camada 4, firewall de camada 7, firewall distribuído, orientado a software, eu consigo aproximar eles junto ao quê? Junto à minha máquina virtual, junto ao meu container, ao meu pod de container, junto ao meu banco
banco de dados relacional rodando numa nuvem, e aí criando um modelo de mesh, onde eu controlo e certifico e criptografo a comunicação de cada um desses componentes, criando pequenas zonas desmilitarizadas de comunicação segura, onde eu impeço, por exemplo, um ataque muito comum que foi explorado há um tempo atrás, que era o WannaCry, que explorava uma porta SMB, que a princípio era uma porta benigna e que foi responsável por um estrago muito grande, porque eu já consigo detectar uma anomalia de comunicação, uma anomalia de padrão de comportamento da minha aplicação em tempo real. E eu torno tanto as minhas máquinas virtuais como os meus containers em cidadão de primeira classe. Eu trago a segurança para muito próximo deles. Eu tiro essa segurança muito focada no perímetro, ela continua existindo, isso é muito importante, e trago muito mais próxima da minha aplicação. Isso é uma abordagem extremamente disruptiva. Então, os meus controles de EDR e NDR eu trago para próxima da aplicação. Eu aprendo o comportamento dela, eu investigo comportamento suspeito. O meu IPS-DS, o meu firewall com capacidades de camada 7, eu também trago para a minha aplicação. Eu trago ali, por exemplo, a minha interface de comunicação de rede da minha máquina virtual, ou do meu container, do meu pod de container. Eu ponho meu firewall ali. E o meu Web Application Firewall, eu provisiono ele sob demanda, eu escalo ele usando recursos de nuvem e eu tenho funcionalidades extremamente avançadas de proteção da minha aplicação. Isso é pensar de forma disruptiva, e isso é pensar fora da caixinha. Então, o meu objetivo hoje aqui foi falar para vocês sobre essa técnica orientada a software, onde eu aproximo os meus controles de segurança, trazendo uma abordagem mais moderna e adequada a esse novo normal que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Daniel Bronzatti, sou da VMware do sul do país, fico disponível através do e-mail ou do telefone e adoraria continuar essa conversa. Obrigado e até mais. Agradecemos ao Sr. Daniel Bronzatti, engenheiro de sistemas da VMware, por sua apresentação.